amamos a casa do Senhor. E hoje estamos aqui com alegria em nossos corações para poder recebermos uma palavra do Senhor, para que Deus possa vir falar em nossos corações nesta noite e pedindo para que saiamos daqui hoje renovados, com uma esperança, com uma visão diferente. Hoje o nosso texto se encontra em Daniel 3, do versículo 19 até o 30. Quem achar, diga amém. Aleluia. Este é um texto muito conhecido por todos, qual vem nos falar do poder maravilhoso de Deus em nossas vidas. Obrigado, Vanderluz. E onde nós vemos como a fidelidade a Deus pode fazer milagre em nossas vidas. Aleluia. Então a palavra de Deus vem nos dizer assim: então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que o costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego, para que os lançassem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas próprias capas, e seus calções, e seus chapéus, e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça se tinha se queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Então falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o povo, contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Amém? Podemos nos assentar, dando glória a Deus. Esta mensagem, meus irmãos, ela vem nos trazer
um testemunho de fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens que foram levados cativos à Babilônia. Primeira vez que nós ouvimos falar de Sadraque, Mesaque e Abednego é quando o rei ameaça de matar todos os adivinhos da Babilônia, pois ele teve um sonho e ninguém pudera adivinhar aquele sonho que ele tinha tido. Então, ele sendo amigo de Daniel e sendo eles também um daqueles que eram levantados sábios do rei, videntes, adivinhos, então eles também corriam risco de vida naquele momento junto a Daniel. Então, esses 4 amigos se unem em oração e buscam a Deus para que Deus os revele o sonho. Então, ao se passar dos anos, com esse sonho revelado, o rei Nabucodonosor resolve levantar uma estátua, a qual tinha sido revelada naquele sonho, para que o povo pudesse exaltar ele como rei soberano e como, bem dizendo, um Deus, para que o povo pudesse se prostrar diante deles. E aqueles que não fizessem isso, como nós acabamos de ler agora a palavra, seriam jogados na fornalha de fogo ardente. E eles, não obedecendo a esta ordem do rei, esse decreto direto do rei, eles desafiaram uma ordem do rei. Mas o que nós vemos perante Sadraque, Mesaque e Abednego é a fidelidade deles ao nosso Deus Altíssimo. Mesmo em meio à circunstância, ao risco de morte, eles não negaram o nosso Deus. Eles não deixaram se levar pela circunstância, pelo momento. Eles confiaram que Deus iria sim poder salvá-los. Aonde nós lemos no versículo 17, que quando o rei ameaça os jogar na fornalha, eles respondem ao rei: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E no versículo 18, eles prosseguem: e, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Aleluia. Então nós vemos, meus irmãos, que mesmo em meio às circunstâncias, às adversidades, nós temos que ser fiéis, pois Deus é fiel com nós a todo momento. Eles não olharam o risco de morte, eles tinham a certeza que Deus os livraria. E mesmo se não os livrasse, eles tinham a certeza que Deus já tinha preparado algo melhor para eles, pois a fidelidade deles a Deus garantia algo melhor para eles, melhor do que qualquer coisa que nós possamos imaginar viver nesta terra. E a nossa fidelidade é reconhecida por Deus, e Deus caminha junto com a gente quando nós somos fiéis a Ele. E o quanto hoje em dia nós fomos ver, é difícil podermos pregar sobre a fidelidade a Deus, pois por tão pouco nós nos desviamos às vezes daquilo que Deus tem preparado para nós, aquele propósito que Deus tem para nossas vidas. Por tão pouco nós largamos esse Deus que esteve dentro de uma fornalha de fogo ardente, junto com aqueles 3 homens, os livrando, não deixando que fossem tocados, chamuscados, nem um fio de cabelo queimado, tão pouco saíram com cheiro de fumaça dentro daquela fornalha, que nem mesmo os homens que os levaram para jogar lá dentro sobreviveram. Imagina eles lá dentro, só mesmo o nosso Deus Altíssimo, poderoso para poder nos livrar de uma ameaça tão grande como essa. E nós às vezes, por tão pouco, por uma promoção de emprego, por uma nota melhor na escola, por um benefício a mais que você possa ganhar, você nega o nosso Deus para poder se beneficiar. E eles, mesmo correndo o risco da morte, eles não rejeitaram o nosso Deus. Eles confiaram a Deus mesmo sabendo que a morte podia
assolar. E eles viram a glória de Deus. Eles viram o quanto Deus é poderoso. E no meio daquela chama, daquela fornalha, quando o rei olha lá para dentro, ele não vê mais apenas somente aqueles 3 jovens. Ao ele olhar para lá para dentro, ele vê uma imagem de um 4º homem, ao qual ele se refere. Este é semelhante aos filhos de deuses, ou seja, era um anjo do Senhor lá dentro. E este anjo do Senhor que estava lá dentro não era qualquer um anjo. Era o próprio Jesus, em pessoa, caminhando com eles lá dentro, os guardando daquela fornalha, os protegendo daquele perigo, e louvando e adorando e glorificando ao Senhor. Enquanto eles estavam espantados do lado de fora com o que acontecia, eles tinham a certeza da sua vitória dentro daquela fornalha. Lá dentro eles glorificavam ao Deus, falando: louvado seja o Senhor, porque o Senhor é fiel sim para nos livrar desta fornalha. Então, nós temos que ter essa confiança em Deus, essa fidelidade em nosso Deus Altíssimo. Nós, quantas vezes olhamos por uma circunstância adversa, por um momento de adversidade, e damos mais mérito ao problema do que ao nosso próprio Deus, quando Deus está junto com a gente o tempo todo, quando Ele caminha junto a nós o tempo todo. A palavra de Deus nos fala em Isaías 41:10: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espante. E em Mateus 28:20 está: porque eu estou contigo. Ou seja, não importa o momento por qual você esteja passando, não importa o tamanho da sua luta, da sua prova, da sua batalha, Deus manda te dizer que Ele está contigo nesta noite. Não só nesta noite, mas em todos os dias de sua vida. Deus é fiel bastante. Ele não nos abandona em momento nenhum. Nem em meio às provas, nem em meio às lutas, nem em meio às batalhas. Deus pode usar aquele fogo para nos fortalecer. Deus pode fazer da sua prova algo para te fortalecer. Deus, Ele não te livra das provas, mas Ele te capacita a passar pelas provas. Ele vai estar ao seu lado em meio a todas as provas, em meio a todas as turbulências, em meio à tempestade. Assim como no primeiro louvor que foi entoado aqui hoje. Ele é o dono do mar. Ele é o dono de tudo. Ele é aquele que pode te guardar, te proteger, te salvar. E quando nós temos essa confiança em Deus, quando nós passamos a ver o agir de Deus em nossas vidas, quando nós pegamos esse testemunho de Sadraque, Abednego e Mesaque, nós vemos o quanto às vezes nós somos falhos, quantas vezes nós deixamos de olhar para Deus para olhar para o tamanho do nosso problema. E esses jovens, em momento nenhum, eles titubearam. Eles temeram o que estavam por vir. Eles confiaram naquilo que Deus tinha para eles, pois eles tinham certeza que o plano de Deus era bem maior do que qualquer coisa que pudesse acontecer ali naquele momento. E nosso Deus é aquele Deus que ressuscitou dentre os mortos. Ele é aquele que voltou por mim e por você. Ele que pagou um alto preço por cada um de nós. E em Tiago 1:2 está: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o que passardes por várias provações. Ou seja, nós temos que ser gratos pelas provas por qual passamos, por aquilo que temos vivido, até mesmo nas lutas. Tenhamos gozo, alegria, tenhamos a certeza que nas provas o nosso Deus está com a gente.
Veja as dificuldades como oportunidades de crescimento. Veja as dificuldades como algo para aprendizado, para te fortalecer espiritualmente, te preparar para tudo aquilo que está por vir, te preparar para algo maior. Deus necessariamente Ele não vai nos livrar das provas, mas Ele vai nos livrar durante as provas. Em Jó 3,16 está assim: no mundo tereis aflições, mas porque a minha carne não tem descanso, nem está livre da dor. Em João 16,33, agora sim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus aqui em João 16,33, Ele quer nos dar uma esperança a mais, para podermos ter um bom ânimo em meio às adversidades, pois Ele venceu o mundo. Mesmo em meio às provas, às batalhas, à rejeição, que o Filho do Senhor que veio à terra para nos libertar, nos salvar, nos curar das feridas, Ele foi rejeitado, Ele foi massacrado, Ele foi torturado, Ele foi humilhado por aqueles por qual Ele veio em primeiro lugar. Mas Ele mandou que nós tivéssemos um bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, quando nós nos entregamos a Ele, passamos a caminhar com Ele, Ele quer nos dizer que com Ele nós somos capazes de vencer também. Na presença de Jesus, não há batalha que vá se levantar contra nós. Tempestade nenhuma afligirá a sua casa, derrubará a sua família. Confie em Deus, Ele é o nosso refúgio, nossa força. Mesmo quando não retiramos o problema imediatamente, não é necessário que o problema acabe naquele momento, mas Deus vai estar ali com você durante todo aquele momento, te capacitando para vencer o problema, para vencer as batalhas, para te dar a vitória necessária, a vitória esperada. A fé verdadeira persiste, mesmo diante da morte. Veja o que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram. Mesmo mediante a morte, sendo jogados numa fornalha de fogo, eles não negaram a Deus. Eles não deixaram de ter fé no nosso Deus. Eles confiaram naquilo que Deus tinha para eles. Em Hebreus 11:1 está assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham a certeza que Deus sim era capaz de fazer aquilo que eles necessitavam. Eles tinham a certeza que Deus sim poderia livrá-los daquela fornalha de fogo ardente. Mas eles também tinham a certeza que se Deus não os livrasse, eles iriam para um lugar melhor. Eles iriam para a presença do nosso soberano. Eles iriam para a presença do nosso Senhor. Em Romanos 8:37 está assim: antes em tudo somos mais do que vencedores, porque por meio daquele que nos amou, aleluia, Deus exalta os que confiam nele. Mesmo em meio ao fogo, após a prova, eles foram promovidos no reino e receberam reconhecimento. Então eles, mediante a sua fé, a sua confiança em Deus, eles foram promovidos. O rei, vendo o temor deles a Deus, a confiança deles em Deus, lança um decreto para todo aquele povo, para que homem nenhum, língua nenhuma blasfemassem mais contra o nosso Deus, porque ele viu o poder sim de nosso Senhor. E esse mesmo Deus de Sadraque,
Mesaque e Abidnego é o Deus que está aqui hoje. É aquele Deus que te chama para confiar nele, para não olhar em meio à adversidade, para não olhar para a tempestade, para não olhar para aquela fornalha de fogo ardente, para confiar naquilo que Deus tem para você. Deus te chama para confiar nele e entregar a ele todas as coisas. Não olhe mais para a adversidade, não olhe mais para a prova, não olhe mais para a luta. Olhe para o nosso Senhor, olhe para nosso Deus Altíssimo, pois Ele é aquele que é fiel para te salvar, para te curar, para te libertar, para te livrar de todo perigo. É aquele que te chama nesta noite para louvar, para adorar. Vamos agora nesse momento levantar, adorar a Deus, louvar. Glória a Deus.